Eu queria entrar numa questão que também é muito importante, e lembrando que quando eu conheci o senhor era uma espécie de governador geral lá da região, involuntariamente, né? Prefeito estava cassado, sofrendo um processo de cassação, juiz estava em licenciado. Eu sei que o Exército tinha que tomar conta de tudo, e é o Exército mesmo que marca a presença do Estado brasileiro nesses lugares. O hospital é militar, e eu me lembro que o senhor falava que tinha que lidar com questões do tipo, uma professora tentou entrar com o chamado kit indígena, kit qualquer coisa assim, que era uma garrafa PET com bebida alcoólica, cachaça em terra indígena, vamos entrando colocar... numa reserva, no território de uma tribo, com aquilo ali. O senhor tinha que tomar conta disso também. Pois bem, como é que o senhor acha que deve ser tratada a questão indígena? Olha, Augusto, eu tenho uma visão, né, que o indígena, né, ele tem que ser integrado à nacionalidade, né? Ele é um brasileiro, né? Aí você pode colocar aquela discussão, não, eles são os primeiros habitantes da Terra, são os primeiros habitantes da Terra, né? Não adianta querer voltar atrás, né, antes de 1500, não, ele é um habitante da Terra, já houve... Não é uma mistura de gente aqui no Brasil, né? É a nossa característica como povo, né? Tanto que o nosso passaporte é um passaporte disputado, porque qualquer um pode passar por brasileiro, né? Então o indígena tem que ser integrado à sociedade brasileira. Ele não pode viver apartado, não, como se fosse um agrupamento lá. Ah, terra indígena, fica aquele grupo de indígenas lá e vão viver de quê? Né? Eles têm que agora eu vou usar um termo em inglês, they have to make a living. Né? Tem que ganhar a sua vida, né? Eles se integrarem à sociedade, terem suas escolas, manterem a sua cultura, óbvio, né? Mas tem que entender a outra cultura a qual eles estão expostos. Né? Então você não pode segregar o indígena. E hoje você vê essa disputa, né, em determinadas organizações que buscam segregar o indígena e aqueles que entendem que ele tem que estar integrado à nacionalidade brasileira. O senhor é favorável a, desculpa, só para aproveitar o gancho, a essa ideia do etnoturismo, presidente, que foi lançada pelo presidente da Embratur, o Gilson Machado? O Gilson Machado? É. A visita em terras indígenas, né? O turismo em terra indígena. Por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, né, onde eu morei lá, só não é terra indígena a cidade. O resto tudo é terra indígena. Né? E é uma área maravilhosa, uma área que tem montanha, tem cachoeira, né? Tem a selva que você pode fazer trilha, você pode passar, vamos colocar assim, tem gente que gosta, né? Vou passar uma semana numa comunidade indígena, vivendo ali, dormindo numa rede, né? E entendendo como é que é o modo de vida daquelas pessoas. Eu acho que isso rende recurso. Né? Então, eu não vejo problema nisso aí, né? Desde que seja devidamente, né, vamos dizer assim, legalizado e com regras muito claras. Quer dizer, as tribos isoladas, que o destino delas é a integração. Não tem... Isolado vai para a autoextinção, né? Acaba se extinguindo. E outra coisa, né, você tem as nossas fronteiras ali do Peru, Colômbia, Bolívia, aquelas fronteiras, não tem uma risca no chão. Né? Você tem marcos fronteiriços espalhados no meio da selva. Então tem o índio peruano, ele atravessa para o Brasil, o índio brasileiro atravessa para o lado peruano, eles são da mesma família. Pela sua experiência na Amazônia, o senhor acha que o índio quer essa integração? Porque, por exemplo, circulou essa semana, acho que todo mundo viu, um vídeo de um índio dando uma entrevista que ele está com um relógio da Apple e aí ele esconde o relógio para trás, assim, para a gente não perceber. Olha, Leda, isso foi muito comentado. Eles gostariam de participar da vida? Tem os dois grupos. Tem o índio que quer explorar a sua terra, quer estar integrado, e tem aquele que prefere viver no seu modo de vida tradicional. Mas aí é o livre-arbítrio. A gente não briga tanto pelo livre-arbítrio. Sim. E como é que o governo deveria se comportar permitindo isso? O governo é um indutor. Eu sempre digo, o governo é um indutor, um facilitador. O governo tem que dar as ferramentas para quem quer trabalhar, trabalha. Quem quer viver no seu modo tradicional, com o seu trabalho tradicional, assim eu vivo. O governo tem que dar o quê? A segurança para que isso ocorra.